Pai, usa teu filho na tua palavra revelada. Aquilo que tu quer transmitir, tu vai transmitir na vida dele. Tu muda ainda decreto, muda. Aleluia, está ninguém se apresentado para o Rei da Glória. Aleluia, em nome do Cordeiro de Pé, pela tua igreja, transmite a palavra sobre o teu filho, sobre os teus lábios. É que eu te peço agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, vão receber o céu do Senhor com as palmas. Aleluia. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Repita comigo essa frase. Eu sou o que sou. Mais uma vez. Eu sou o que sou. Pode se sentar. Queridos, posso pedir um favor, sim ou não? Posso pedir um favor, sim ou não? Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: o eu sou é tudo aquilo que eu preciso, que eu necessito e o que se revela. Queridos,
história, então precisamos dar atenção àquilo que eu falei, porque eu nem falei. Olha mais comigo, por favor. Obrigado. Deus abençoe. Queridos, o livro do Êxodo, em minha opinião, é um dos livros mais extraordinários e esplendorosos de todo o Antigo Testamento. Por mais que nós conhecemos o livro do Êxodo, pelo nome livro do Êxodo, tem o significado de saída. Esse não é o verdadeiro nome do livro do Êxodo. E por que você disse que esse não é o verdadeiro nome? Glória a Deus, aleluia! Porque a nomenclatura Êxodo, ela não é uma nomenclatura hebraica. Espírito Santo. Que assim como eu citei na última mensagem, quem sabe aqui? Foi forte, né? Eu citei que o Antigo Testamento é escrito todo no hebraico. Só que a nomenclatura que nós temos na nossa Bíblia não são nomenclaturas hebraicas para os 5 primeiros livros, mas sim nomenclaturas gregas. E por que você diz que a nomenclatura do Êxodo é uma nomenclatura grega? Porque aproximadamente no ano 235, Glória a Deus, aleluia. após a morte de Alexandre o Grande, o mundo se tornou bilíngue por causa da cultura greco-romana e por causa da influência dentro de Jerusalém, da influência de Sócrates e Platão. A filosofia grega tomou uma grande força dentro do mundo antigo. Aleluia. As duas línguas faladas naquele tempo eram o grego e o latim. Depois que a influência da cultura grega se espalhou e influenciou os judeus que estavam na diáspora, a antiga Palestina, todos os judeus que nasceram das judias estavam se perdendo do original hebraico. Tanto que a língua aramaica que foi construída e criada dentro do exílio babilônico, e o hebraico que existe desde a fundação do mundo, porque é a língua que Deus usa para criar. Agora os judeus já não falam mais esta língua. Agora os judeus já não se comunicam mais nessas línguas, hebraico e aramaico. Mas por causa da influência grega, os judeus começam a falar em grego. Tanto por isso que, vendo que a lei se perdia, que a lei já estava indo embora, que o hebraico havia se perdido, o sumo sacerdote, por nome Eleazar, ele se levanta e desce ao Egito. Quando ele desce ao Egito, ele chega ao faraó Ptolomeu Filadelfo e pede a ele 6 de cada tribo. 12 tribos, vezes 6, 72 escravos, para que eles pudessem transliterar a lei judaica. Quando Eleazar chama esses escravos, ele os envia para a ilha de Fergus, na Grécia, onde 72 cubículos, os 72 escravos, eles transliteram a Bíblia hebraica, a Torá, que são os 5 primeiros livros que nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Durante 70 dias eles transliteram a lei judaica. E por que eles viram a importância de transliterar a lei judaica? Porque os judeus que estavam nascendo das judias já não conheciam a Moisés, já não conheciam a Abraão, já não conheciam a lei que é a base da fé judaica. Após a transliteração, os 5 primeiros livros da Bíblia, por mais que nós conhecemos pelos nomes que estão aqui, não são esses, mas sim os nomes hebraicos são, guarda isso daqui: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Bereshit é no princípio, Shemot é Eshamot, Vaikra no deserto, Bamidbar os
os nomes que devariam falar. Esses cinco significados, esses 5 nomes desses livros, formam uma frase que é a base da fé judaica. E qual que é a frase dele? A frase é: Bereshit, no princípio, Deus chamou os filhos de Israel no deserto, para lhe dar nomes, nome de barro, pela palavra Devarim. Então a frase que Deus está marcando dentro do povo é: eu estou olhando para dentro do Egito, chamando vocês para fora para lhe dar nomes. Nomes no hebraico é Hashem. Hashem significa caráter, currículo e dignidade. Os judeus dizem que Deus estava olhando para o Egito e dizendo: vem para fora, porque é necessário que eu dê nomes para vocês. Então a frase que Deus proclamou sobre o povo é: no princípio chamei vocês no deserto para dar nomes pela palavra que eu liberei. O nosso contemporâneo Moisés, Aleluia. escreve o livro de Gênesis, os 5 primeiros livros que nós conhecemos como Pentateuco, que é 5 rolos, Glória a os 5 Deus. pergaminhos. Ele escreve o livro de Êxodo. E por que ele escreve o livro de Êxodo? Glória a Deus, aleluia. Porque ele queria contar a história de um povo que estava dentro de um terreno que não é seu. E eu te pergunto: como que este povo chegou num terreno que não é seu? A história do povo de Israel não começa no capítulo 1 de Êxodo. A história do povo de Israel dentro do Egito não começa no livro do Êxodo. Por que não começa no livro do Êxodo? Porque a história de Israel começa no capítulo 15 do livro de Gênesis. E o que é falado no capítulo 15 do livro de Gênesis? Deus chega em Abraão e fala para Abraão: eu farei de ti uma grande nação. Olha para o céu, veja as estrelas, conte-as se ele pode as contar. Assim será a tua nação. Só que no mesmo capítulo 15 que Deus libera uma promessa dizendo que o povo seria como as estrelas do céu. É o mesmo Deus que no capítulo 15 diz: o teu povo sofrerá durante 400 anos dentro de um reinado que não é dele, dentro de uma terra que não é dele, dentro de um ambiente que não é dele. Moisés escreve esse livro durante um período difícil para o povo. E como que o povo chegou nesse Egito? O povo chegou no Egito pelo meio de um homem por nome José. José é este que nós conhecemos como o sonhador. Quando esse sonhador ele chega no Egito, vira governador após passar pela prisão, ele vê que a fome chega. Seu pai e seus irmãos descem para o Egito. Ele os acolhe e manda eles morarem na terra de Gósen. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro do Êxodo que um faraó se levanta. Quem se levanta? Quem se levanta? Isso, vocês estão vendo. Quando esse faraó se levanta, a Bíblia diz que esse faraó não conhece José. Só que eu te pergunto: José, ele salvou o Egito de uma fome ferrenha, uma fome muito grande. Então, como que alguém não conhece alguém que marcou a história dentro de um reinado, dentro da cultura egípcia? Aleluia. Um faraó que se levanta, ele tem que construir a sua própria história.
E pessoas que não são de sangue egípcio não podem ter o seu nome escrito na dinastia egípcia. Tanto que, se você for procurar o nome de algum hebreu dentro do reinado egípcio, dentro dos livros e dentro das escritas, você não acha. Porque quem não tem sangue egípcio não pode ter história contada dentro do reino. A prova disso é que quando os íxios, um povo semita de Shem, o Sem, filho de Noé, governam o Egito, eles governavam tanto o Egito que a parte alta quem dominava eram os egípcios, só que a parte baixa quem dominava eram os íxios. Aí você se pergunta, Rian, por que os egípcios não guerreavam e destruíam o povo íxio? Porque o povo íxio, ele dominava a arte do ferro, a arte das espadas, a arte da guerra. Mas o egípcio não dominava a arte da guerra. Os egípcios eram um povo que dominavam a agronomia, a astrologia, a matemática, a ciência. Só que a arte da guerra eles não dominavam. Aleluia. Até que no século XVIII e no século XIII, os egípcios guerreiam esses íxios, agindo de tamanha esperteza contra eles, durante o chamado segundo período intermediário. Acredita-se que esses íxios tenham se infiltrado dentro do Egito, primeiro como comerciantes, vendiam coisas, vendiam projetos, vendiam bens. E depois, esses íxios começaram a assumir o governo de uma tal forma que os egípcios já não tinham mais domínio. Perceba que eu estou aqui durante 10 minutos falando para vocês a história de um povo. Só que em nenhum momento, se você precisar, se você procurar, você não acha o nome do povo íxio. Glória a Deus. Aleluia. Você não acha o nome de José dentro das escrituras. E por que você não acha, amigo? Porque dentro do Egito, assim como eu disse, quem é de fora não tem reconhecimento. Benjamin Scott, na história de Israel, ele vai dizer que o nome do faraó que se levanta no tempo de Moisés é um faraó por nome Sete, ou Sete primeiro. Sete, ele cresce no meio do templo de uma divindade por nome Sete. Divindade esta que é conhecido como Deus do trovão ou como Deus da inveja. Agora nós entendemos o porquê que a Bíblia diz que Sete não conhece a José. Por isso que nós compreendemos por que a Bíblia relata que o faraó que se levantou não conhece a José. Porque desde a sua infância, desde a infância de Sete, foi pregada a ele. A identidade que foi pregada a ele foi: vai ser invejoso, vai criar para quem cresce, vai tentar dominar contra aquele que fez amor. Os hebreus, a partir de 20 anos para cima, segundo o comentarista Wesley, eram mais de 600 mil hebreus. Então o faraó não tinha raiva dos hebreus simplesmente por ter, mas a raiva
porém os hebreus eles estão muito grandes. O comentarista John Wright, na História de Israel, na página 156, ele vai dizer que os hebreus dominavam a agronomia, dominavam a economia e dominavam o poder econômico. Então a raiva dos egípcios tem essa: a terra é nossa, o reino é nosso, o ambiente é nosso, só que tem alguém maior que a gente dominando aquilo que a gente tem. Benjamin Scott vai dizer que tinha egípcio sendo escravo de hebreu, tinha egípcio sendo escravo e servo de um povo que não tem nada a ver com eles. Então a raiva que Sete tem não é pelo antepassado do povo hebreu, não é que o faraó não conhecia José, não é que o faraó não conhecia a história de José, mas o que o faraó não queria reconhecer é aquilo que José fez. Porque Faraó 7 está querendo construir história, está querendo construir história, apagando a história de alguém que construiu a própria história embaixo do processo. O problema que Faraó tem com o povo hebreu não é simplesmente porque eles são grandes, não é simplesmente porque eles dominam, mas é simplesmente porque ele tem inveja da força que o povo hebreu tem. Só que eu tenho um recado para a gente aqui dentro: ninguém constrói história apagando de quem construiu uma história embaixo do processo. Ninguém viu a lágrima que José soltou na prisão. Ninguém viu a lágrima que José soltou dentro da cova quando foi lançado. Ninguém viu a lágrima quando José foi acusado de estupro quando não fez nada. Aí Sete quer se levantar para apagar a história de alguém que construiu embaixo do processo? Pois não, Sete, não vai. Por quê? Porque se você procurar em toda a Bíblia, o único nome que é revelado é de José. Se você procurar em toda a Bíblia, Sete não é revelado, Sete não aparece, Sete não aparece. Por quê, Rian? Porque Deus não revela a história daquele que tenta apagar a história de alguém que construiu embaixo do processo. Eita, eu vou pegar isso daqui, eu vou repetir para você pegar. Deus não revela nome, não revela história, e não revela currículo daquele que está tentando construir a própria história, apagando daquele que lutou tanto para construir a própria história. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para a alma de alguém: ninguém apaga a história de quem construiu história embaixo de processo. Eita, será que tem três para pegar comigo para mão no alto? Será que tem três para lançar o glória no alto e lançar a mão no alto para dizer: Deus, estou apagando, tentando apagar minha história, Deus, tentando pegar minha história, mas Deus me trouxe aqui na hora da guerra para gritar para a alma de alguém dizendo: ninguém apaga a história daquele que decidiu construir embaixo de processo. Eita, arrepiou por aqui até o bigode que eu não tenho. Deus está pregando para a alma de alguém aqui. Tentaram te parar, tentaram fazer você desistir, te feriu, te magoou, te traiu, mas Deus está dizendo: nada apaga a história de quem construiu história embaixo de processo. Isso aqui vai explodir, gente. Eu estava falando para o povo de ficava dizendo: pode continuar
diz que o povo era mais de 600 mil, porque o problema de Faraó não é só tentar apagar a história, mas é tentar esquecer e tentar parar o povo que está crescendo. Aí a Bíblia diz que o Faraó tenta de tudo para parar, tentou matar com o seu primogênito, tentou ferir, tentou amaldiçoar, mas aí a Bíblia diz: quanto mais eram afligidos, mais eles cresciam. E eu te pergunto, por que Deus não leva o nome do Faraó? Porque não adianta nós ficarmos construindo história, mas acabando a história de alguém construir o processo. Quando o Faraó percebe que o povo está muito grande, a Bíblia diz no capítulo 1 que ele tenta ferir o povo. O primeiro jeito que ele tenta parar o crescimento do povo é ele aumentando a carga horária dos hebreus, tirando das máquinas de construir tijolos, tirando as ferramentas e colocando o povo para trabalhar, entrar mais cedo e sair mais tarde. Porque ele fazendo isso, ele estava dizendo: quando eles chegarem em casa, eles vão estar tão cansados, tão exaustos e tão aflitos, que não vão conseguir fecundar as suas mulheres. Só que a Bíblia diz que o tiro saiu do outro lado, aumentou a carga horária. O próximo meio que o Faraó acha de tentar parar o crescimento do povo é pegando os recém-nascidos homens e falando para as parteiras: parteiras, quando vocês pegarem essas crianças, se for homem, mata; se for mulher, deixa viver. Só que a Bíblia diz que quando as parteiras chegavam para pegar os bebês, as parteiras dizem que as mulheres hebreias eram tão rápidas que quando elas chegavam em casa, a mulher já tinha feito o próprio parto, o neném estava dormindo, não tinha como mais matar. O próximo passo que o Faraó tenta parar é: pega os homens, pega os neném dos homens, lança no rio para morrer afogado. Só o que mais mexe comigo é todas essas artimanhas que o Faraó usa para tentar matar e ferir o povo, parece que nenhuma dá certo. Porque no verso 12 do capítulo 1, Deus diz, Moisés diz: mas quanto mais eles afligiam, mais eles cresciam. Então eu te pergunto, qual que é a lógica disso? Se tem dois homens, se tem um homem e uma mulher, eles dão à luz 3 filhos. Glória a Deus. 2 são mulheres, 1 só homem. É homem. Se mata o menino, como que o menino cresce? Se casa com alguém, fecunda e dá luz e gera. Não tem como. Então por que a Bíblia diz que mais cresciam? Porque ferida, para quem não é chamado, é motivo para ir no Facebook e comentar tudo aquilo que sofreu. Ferida, para quem não é escolhido, é motivo para ir no status e trocar indiretinha para quem se caiu. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo totalmente ao contrário disso. Por quê? Se ferida, para quem não é chamado, é motivo de mandar indireta, ferida para quem é chamado é combustível para crescimento. Ferida para quem não é chamado, se pisa no dedinho dele, ele sai da igreja. Se fala mal dele, ele sai da igreja. Se reclama
da igreja, mas eu estou pregando para a gente chamar aqui dentro. Ferida para quem é chamado não é motivo de desistir. Ferida para quem é chamado não é motivo de parar. Ferida para quem é chamado não é motivo de dar direitinho no Facebook ou no status do WhatsApp. Ferida para quem é chamado é só um combustível para ele continuar crescendo. Aí Deus me trouxe aqui para gritar para a alma de alguém dizendo: a ferida não te para, a maldiceita, eita. Na última vez que eu vim pregar aqui, a gente ministrou sobre Abacuque, né? Alegria vem em crise. Abacuque no hebraico significa abraço. Só que marca para que significa Abacuque, que é uma planta aromática que cresce no deserto. E aqui a gente falou que quem lembra disso? Que a planta aromática Abacuque, para ele extrair o perfume dele, ele tinha que ser amassado, ele tinha que ser esmagado, tinha que pegar um. Quem nunca viu aquele moedor de água das avós? Pega o pilão. Quanto mais amassa, mais cheirezado. Quanto mais amassa, mais cheirezado. Mais amassa, mais pesado. Por isso que o povo cresce dentro do Egito. Quanto mais sereno, mais cresce. Dentro da Bíblia, uma árvore que representava o povo israelita é a figueira. Qual o nome da árvore? Figueira. Qual o nome da árvore? Figueira. A figueira não dá frutos. Antes de eles pegarem o fruto da árvore, a Bíblia diz, a Bíblia não, é a Bíblia diz também que ele diz. O agricultor tinha que pegar uma lâmina e cortar o figo. Por quê? Porque o figo, por mais que pareça estar maduro por fora, por dentro ele poderia estar podre. E por que o agricultor ele pega
quando a chuva caísse e que o orvalho caísse, o orvalho que caía entrava dentro da ferida do figo e o amadurecia. Por isso que nós lemos e a Bíblia diz que o povo hebreu dentro do Egito, quanto mais ferido, mais eles crescem. Porque ferida para quem dá figo não é motivo de parar, mas ferida para quem dá figo é sinal que está chegando o tempo de amadurecer. Meu Deus, aleluia. Aí Deus olha para a cara de Israel e diz: Israel, não vou salvar ainda porque não é tempo. A Bíblia relata no capítulo 2 o nascimento de um homem, o autor desses livros. Qual o nome dele? O autor do livro é narrado o nascimento dele, por nome Moisés. Qual o nome dele? Moisés. Só que eu te pergunto algo. O último decreto que o faraó mandou é: todo neném que nascer vai jogar no Nilo, vai matar. E os hebreus estavam com tanto medo do decreto que entre eles estava se dizendo: ninguém aqui mais casa, ninguém aqui mais se relaciona. Porque o que adianta a gente se relacionar se toda vez que a gente gera alguém, tentam matar? O que adianta a gente casar se toda vez que a gente se relaciona, alguém mata, alguém fere, alguém acaba com o projeto do direito? Por isso aqui no capítulo 1, no capítulo 2, a Bíblia diz que foi-se o varão de Levi e casou-se com uma das filhas de Levi. Aqui não é a tribo de Levi, mas sim aqui é um homem corajoso que, por mais que tinha um decreto de pé, se levantou e casou com a própria tia. E pensa no povo que gosta de ter filho meio triste, aprende. O homem se levanta, chama sua tia Joquebede. Joquebede, eu quero gerar. Só que tem um decreto que a gente não pode se relacionar com pessoas de outras tribos. Então me casa com você. Glória a Deus. A gente gera e dá continuidade à família mesmo do decreto. Aleluia. A Bíblia diz que Joquebede gera. Joquebede? Joquebede? Mas eu te pergunto, o que adianta a gente ela gerar se ela sabe que quando o neném nascer vai ser muito? Eu fiquei em Deus. Qual que é a lógica de uma mãe? Não é melhor não gerar do que você gerar e ver seus filhos sendo mortos na sua frente sem você poder fazer nada? Só que a Bíblia diz um segredo muito interessante para a gente. A Bíblia diz que durante 3 meses a mulher esconde o menino. O menino não chora, o menino não reclama, e o menino não morre porque é escondido. Só que eu te pergunto, se a crise bateu, se o decreto está de pé, como que gera? Só que tem um segredo. Qual o segredo dele? O segredo é que se Deus permitiu eu gerar, não é faraó 7 invejoso que tenta parar aquilo que eu gerei. É Deus. Porque faraó está se levantando para matar um projeto de que nem foi ele que gerou. Porque só eu sei a dor que é gerar alguém. Só Joquebede sabe as dores de parto, as contrações, os enxotos da gravidez e a dor que teve para gerar. Aí vem alguém invejoso tentar parar aquilo que eu gero. Aí Deus me trouxe lá de Itaquera
prepara, não pode ninguém. Eu vou correr aqui então para você chegar no sul. A Bíblia diz. Aleluia. Quando? Glória a Jesus. Aleluia. A mulher percebeu que não dava mais pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Ela pega uma arma feita de juros, coloca um menino, lança um tempo. Nós conhecemos o nome de Moisés como significado tirado das águas. Quem é que já ouviu isso? O nome de Moisés significa tirado das águas. Por mais que nós sabemos que esse é o significado que nós conhecemos, o nome de Moisés não pode ser tirado das águas. E por quê? Porque Moisés não é um nome hebraico. Não, Ian? Não. Quem dá o nome de Moisés é a princesa, a filha do faraó. Se ela fala egípcio, por que o nome dele pode ser hebraico? Não pode. Por isso que Moisés, dentro da língua egípcia, é conhecido como Moses. Moses é como se fosse uma nomenclatura que indica de quem ele foi gerado. Por exemplo, Ramsés. Ramsés é o faraó que veio depois do faraó 7. Ramsés é uma nomenclatura que diz gerado de Ra. Ra, o Deus do sol. Glória a Jesus. Então, quando a Bíblia diz que a menina coloca o nome dele de gerado de, ela estava dizendo gerado do Nilo. Glória a Deus. Então o povo egípcio está pensando que está gerando um Deus. Aleluia. Só que Deus não queria que ele fosse gerado um Deus. Por isso que nós conhecemos o nome dele como Moshe. Moshe tirado das águas. A Bíblia diz que esse menino agora cresce. Eu falei que Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando o menino cresce, ele foge para Midian, porque ele havia matado um egípcio que estava batendo no seu irmão hebreu. Glória a Deus. Quando ele foge para o Egito, Aleluia. ele encontra um homem por nome Jefté, que é sacerdote de Midian. Quando ele chega em Midian, ele se casa com Zilpa, filha de Jefté, e começa a cuidar das ovelhas de seu sogro. Nisso a Bíblia diz que ele está pastoreando as ovelhas. Ele está o quê? Pastoreando. Está o quê? Pastoreando as ovelhas. Quando ele está pastoreando as ovelhas, ele passa pelo monte. Um monte por nome Horebe. O Monte Horebe, ele é identificado como o monte de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés ele chega no monte, a Bíblia diz que ele percebe uma sarça. E o que é sarça? Sarça é um arbusto espinhoso, cresce em ambiente isolado e seco. E por que ela está crescendo no Horebe se é um monte de Deus? Porque nós conhecemos como monte de Deus. Só que Horebe nunca foi monte de Deus. Não, não. Porque Horebe no hebraico significa seco e desolado. Tem como Deus habitar um lugar seco e desolado? Então Deus está usando aquilo que é espinhoso e seco e desolado para falar com Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés chega no Monte Horebe, ele observa uma planta, a sarça,
queimava, por mais que tinha fogo. Porque dentro do fogo, a Bíblia diz que Deus se manifestou. E nós conhecemos isso como teofania. Deus, fania, manifestação divina. Quando Deus se manifesta, irmãos, Ele chama Moisés para o monte, diz: tira as sandálias, e vem. Eles começam a conversar, porque Deus dizia para Moisés: eu tenho visto a aflição do meu povo dentro do Egito, porque o clamor deles subiu a mim. Por isso que Deus, antes ele disse: Moisés, vem, vou te levar para o Egito, vou dialogar com você aqui, para te levar para lá para trazer o meu povo de volta, no deserto, para me adorar neste monte. Só que no diálogo de Deus com Moisés, a Bíblia vai dizer no verso 1, Moisés libera a seguinte palavra para Deus: Deus, quem sou eu? E eu fiquei pensando, a última vez que eu vim aqui, eu falei sobre o curso que eu iria fazer. Dentro do curso que a gente estava estudando, o professor ele começa a falar sobre a vida de Moisés. Isso ele começa a relatar que dentro do Egito, como Moisés cresceu lá dentro, ele aprendeu medicina, astrologia, que é o estudo dos astros, a idolatria aos astros, que colocam manifestações divinas aos astros, aos planetas. Que dentro do Egito ele aprendeu a medicina, a economia, a arte da guerra, porque ele era general de guerra, a matemática e a ciência. E aí eu pergunto para você: como que alguém que é cientista, matemático, médico, general de guerra, sabe de ciência, sabe de astrologia, pergunta para Deus quem é ele? Ele tem curso, tem certificado, tem QI elevado. Mas como que alguém que tem tudo isso chega em Deus e diz: Deus, quem sou eu? É porque na glória de Deus não existe pessoa diferente das outras. Maconheiro é a mesma coisa que um pregador. Cachaceiro é a mesma coisa que uma missionária. Por quê? Porque Deus, com certeza você já ouviu essa frase: Deus não faz acepção de pessoas. Aí Deus estava olhando para Moisés dizendo: Moisés, já que você não sabe a própria identidade, eu me revelo a você. Qual Deus? Eu irei com você no Egito. Mas aí eu te pergunto: se Moisés não sabe quem ele é, por que Deus disse quem ele é para ele que vai com ele para o Egito? Porque Deus estava dizendo: Moisés, já que você não sabe a própria identidade, deixa que eu vou para você e mostre a minha identidade para o faraó. Ei, isso daqui, Deus estava olhando para Moisés e dizendo: Moisés,
Moisés disse: Moisés, diga que o eu sou o que sou te enviou. Fiquei perguntando, Deus, o que é esse eu sou o que sou? Dentro do hebraico, a palavra eu sou o que sou é Yehê, Asher, Yehê. E o que é Yehê, Asher, Yehê? Yehê, Asher, Yehê é um artigo definido que não tem definição. Então você está dizendo que o nome de Deus não tem definição? Não. Por quê? Porque eu sou o que sou, pode ser. Eu sou o que sou o que serei, serei o que sou o que é, serei o que pode, serei o que faz, serei o que tem. Aleluia! Deus vai olhando para Moisés e dizer: Moisés, para quem tu quer saber meu nome, se eu posso ser tudo aquilo que você precisa. Aleluia! Aí Deus está olhando para Moisés: Moisés, não precisa você falar meu nome, só fala que eu sou o que enviou. Por que, Deus? Porque eu posso te mostrar em toda a história quem é Deus. Pode. Para Adão, ele é a digital por fora e a essência por dentro. Para Abel, ele é aquele que recebe a oferta. Se você pode dar glória, dá glória. Ele é a esperança de um redentor. Para Noé, ele é a esperança dentro da arca e a expectativa fora dela. Para Enoque, ele é aquele que toma para si e leva para o céu. Para Abraão, ele é a voz que chama na casa de Terá, que dá uma bagunçada e chama para Canaã. Para Isaac, ele é a ampliação dentro do rebote. Para Jacó, ele é aquele que muda a identidade dentro do vale de Jaboque. Para José, ele é aquele que tira da prisão e coloca dentro do governo do Egito. Para Moisés, ele é a voz que fala no meio da sarça. Para o povo dentro do deserto, ele é aquele que quando tem fome é maná. Ele é aquele que quando está com sede faz a congelar da rocha. Ele é aquele que quando está crescendo e as roupas estão ferindo, estão se quebrando. Ele é aquele que faz a roupa crescer no corpo. Sabe quem ele é? Ele é aquele que faz a água virar bolso de água amada. E para quem está dentro da resposta de Deus, ele é zelador de promessa. Moisés, para quem não quer saber qual é o meu nome, você tudo que você precisa. Eu tudo isso para Abel, eu tudo isso para Noé. Eu posso ser a provisão dentro da casa de alguém que chegou e dizendo: Deus, eu quero parar, Deus, eu quero resistir. Mas sabe o segredo? O eu sou ativo e definido. Chegou na porta de alguém batendo e dizendo: não preciso saber meu nome, eu sou tudo que você precisa. Feche seus olhos. É o irmão mais bonito que está do seu lado. É o irmão mais bonito que está do seu lado. Mais lindo. Feche os olhos e ninguém vai perceber. Para os olhos fechados e diga assim: Deus, hoje eu entendi. O Senhor é tudo que eu preciso. Mas Deus, eu estou com fome. Eu sou pronto. Mas Deus, eu estou com sede. Então toma a água da vida que eu libero. Mas Deus, eu estou cansado, ferido, oprimido. Quem lembra da palavra de Jesus? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Agora ora comigo assim: Deus, hoje eu entendi que a fofoca não pode me parar, que a calúnia não vai fazer eu desistir, que as ameaças e os decretos de Satanás não podem fazer eu desistir. Aí olha para mim agora aqui. Deus está dizendo para a alma de alguém, para me terminar, para me profetizar e terminar essa pregação, dizendo que já está tarde. Deus está dizendo para a alma de alguém: levantou calúnia, deixa levantar. Falou mal, deixa falar. Fez reunião, deixa fazer. Falou mal,